Meu nome é Ivone Silva, eu era conhecida como Mãe Baiana do Brasil, nacional e internacionalmente. E as endemoniações na minha vida começaram muito cedo. Eu tinha 8 anos quando eu estava dormindo uma certa noite, e quando acordei havia pessoas em volta da minha cama. E essa é uma parte que infelizmente eu não gosto de falar, mas é preciso, então eu vou falar. E eu acordei no meio da noite, e eles estavam lá. Eram 4 pessoas em minha volta, tinham umas mulheres, uns homens, eles pareciam que tinham vindo de uma orgia. E eles estavam dentro do meu quarto. Eu não entendi, eu era pequena e fiquei procurando saber quem eram aquelas pessoas. E eles disseram que eram meus amigos que estavam ali e pretendiam me acompanhar. E eu comecei a achar normal ver aquelas coisas. Eles pediam para mim não falar para ninguém, que eles eram meus amigos. Depois eu comecei a me sentir sozinha, não tinha amigas. Era uma criança diferente, muito triste, muito encapetada, cheia de astúcia. E eu não me sentia bem de jeito nenhum com aquilo, mas era uma coisa que, enfim, estava na minha vida. E quando foi um certo dia, eu me dei conta de que eu ouvia vozes. E aquelas vozes, na maioria das vezes, eu ficava procurando saber de onde vinham. E eu pensava, são os meus amigos. São os meus amigos que vieram me ajudar. E passou muito tempo e eu fui crescendo naquilo. E quando eu vi um avião, tinha medo. E ele falava no meu ouvido, esse é um meio de transporte, você ainda vai andar muito nesse transporte. Vai ser rica, vai ter joias, vai ter tudo que você quiser. E eu comecei naquela endemoniação toda, crescendo. Um dia eu me dei conta de que eu tinha poderes. Poderes para ler cartas, para ler búzios. E eu comecei a explorar esse lado. Veio a minha adolescência e eu já mexia com cartas, com búzios. A minha mãe era evangélica, mas tinha se desviado do evangelho, até por conta das minhas endemoniações. É uma coisa que eu não gosto de detalhar, mas eu comecei a frequentar um terreiro. A minha mãe de santo, essa senhora que era minha mãe de santo, ela até faleceu. Até que um dia eu fiz aniversário e um demônio do terreiro chegou para mim e falou que eu era muito querida dele e ele ia me dar uma prova de que gostava tanto de mim que ia aparecer no dia do meu aniversário. E no dia do meu aniversário, soltou-se de dentro desse terreiro um bode preto, correu até a minha casa, e quando chegou lá, botou as 2 patas em cima do meu bolo, e comeu um pedaço do bolo, e depois sumiu. Aí 2 dias depois eu fui no terreiro, quando eu cheguei lá, o diabo desceu e falou, eu não falei que eu ia na sua festa? E aí é que eu me senti bem, achava que aquilo ali era amigo, era anjo, era guia, era orixá, era coisa muito boa que ia me proteger pro resto da minha vida. Só, meus irmãos, que eu estava altamente enganada, porque passaram os anos, eu prossegui lá dentro, aprendendo receita de ebó, aprendendo a sacrificar animais, aprendendo a andar nas encruzilhadas, andar em cemitério, andar em cachoeira, andar em mata, enfim, arriar para todo tipo de satanás que você imaginar, porque, meus irmãos, tudo isso é demoníaco. Cartas, búzios, trabalho de macumba, espiritismo, tudo é demoníaco. Eu posso dizer, afirmar, porque eu vivi dentro desse mundo. E aí, meus irmãos, os anos foram passando, eu fui me acostumando com isso. E nessa endemoniação toda eu tive 3 casamentos fracassados. Os meus casamentos, eles batiam recorde de tempo, que o que durou mais durava 1 ano. E eu continuei assim, achando que a minha vida estava muito boa. Porque eu comecei a andar Miami, Europa, Brasil inteiro. Andava muito bem vestida, porque através da bruxaria, o diabo me dava muito dinheiro. Eu andava bem vestida, bem arrumada, muito perfumada. Tinha uma casa bem arrumada, tinha carro, tinha motorista, tinha tudo. Eu só não tinha Jesus, né? Que era o mais precioso. Que é o mais precioso. E o que aconteceu foi que durante esse tempo todo, eu não me dei conta de que eu estava perdendo minha vida. Eu nunca me dei bem com minha família. Eu sempre era uma pessoa que não falava com ninguém. Quando eu falava era para ofender. Se alguém chegava na minha casa, eu achava que um maço de notas de dinheiro, de 100 reais, estava resolvendo. Eu nunca fui uma pessoa muito família. Eu nunca fui mãe para os meus filhos. Eu nunca me dei conta da felicidade de ter Jesus. Porque na hora do meu grande aperto eu sempre dizia, ai meu Deus, me ajuda. Mas sei lá, era uma coisa que era esquisito, soava esquisito para mim. Mas eu sempre gostava muito de Jesus. E eu pedia muito assim, ah Jesus, que bom que eu posso contar contigo. Só que chamar para o Jesus é uma coisa e ter ele é outra. E assim eu fui continuando, comecei a conhecer artistas famosos, políticos, empresários, pessoas de dinheiro. Sempre pro meu lado só ia gente que tinha muito dinheiro. E o que aconteceu foi que eu me acostumei com aquele mundo falso, né? Aquele mundo virtual, de muito dinheiro, horas com muito dinheiro, horas acabava o dinheiro. E durante esse tempo